Eu tô com uma alocação desequilibrada na carteira, já adiantando, eu postei isso no Instagram outro dia, causou um pouco de choque a muitas pessoas, mas hoje minha carteira ela tá mais de 80% em Bitcoin. Eu sei que você é um dos caras das antigas que já vem falando de Bitcoin há muito tempo, né? Inclusive, você é um defensor da moeda, você gosta. E eu queria saber de você, Bruno, o que você espera para 2024, inclusive para os próximos anos, o Bitcoin que hoje, né, já está voltando ao seu topo histórico, e muitas pessoas que desacreditavam da moeda passam a enxergar a moeda como algo que realmente veio para revolucionar o mercado. Qual que é a ideia do Bruno para esse ano? A gente vai continuar tendo altas aí, temos eventos importantes esse ano. O que você pensa? Bom, é sempre complicado, né? O Warren Buffett ele fala que o espelho retrovisor é muito mais nítido do que o para-brisa. Então, falar daquilo que vem à frente é difícil, até porque a gente quer fazer previsões para um sistema que reage à previsão. Isso é tremendamente complicado. Mas eu espero que seja um ano forte. Até por isso eu tô com uma alocação desequilibrada na carteira, já adiantando, eu postei isso no Instagram outro dia, causou um pouco de choque a muitas pessoas, mas hoje minha carteira ela tá mais de 80% em Bitcoin. Caramba, E por fiquei que em que isso choque agora também. Pois é, e por que que isso aconteceu? Porque lá atrás, quando eu conheci o Bitcoin, era quase nada, depois eu aumentei para 5. Aí na época da pandemia, nós tivemos ao mesmo tempo 3 eventos que foram muito relevantes. Primeiro, aconteceu o halving, que vai acontecer agora, novamente em abril, né? A cada mais ou menos 4 anos, a cada 210 mil blocos do Bitcoin, e um bloco é a cada mais ou menos 10 minutos, então dá uns 4 anos, você tem a recompensa caindo pela metade dos mineradores. Então tinha acontecido isso. A gente tinha também muito dinheiro sendo colocado no mundo, a oferta monetária crescendo pra caramba, e taxas de juro que estavam em zero ou muito próximas de zero, inclusive aqui no Brasil 2%. Então lá eu elevei minha alocação de 5 para 20%. E aí esse 20 ele começou a virar 40, 60, ele foi dobrando e eu queria vender. Só que eu perdi a janela boa de venda no último ciclo. Então eu falei, cara, eu vou segurar um pouco. Eu também ganhei mais dinheiro, aumentei mais em outras áreas, o Bitcoin caiu pra caramba depois. Então ele voltou para um patamar mais comportado. Só que eu fui comprando mais durante aquele período do final de 2021, em que a gente teve uma série de eventos horríveis para o Bitcoin, culminando com a quebra da FTX, né? A FTX. Lembro. Por conta de uma fraude. No final, aquilo acabou virando um esquema Ponzi, digamos assim. E com aquilo, o Bitcoin caiu a 16 mil dólares. Eu comprei bastante naquela época. Cheguei aos 20%. Só que ultrapassei um pouco aquilo. No final, aquilo foi crescendo e hoje o que a gente tem é que ele está ocupando quase 80%. Eu fui comprando mais depois, porque eu acho que esse vai ser um ano excepcional. Só que eu friso pro pessoal que está assistindo, e é uma frase do Mises, que o homem rico ele pode se dar ao luxo de adotar caminhos insanos por muito mais tempo do que aquele que não é rico. Então, não é todo o meu patrimônio que 80% disso está no Bitcoin, porque a maior parte do meu patrimônio é minha participação no Grupo Primo. Depois disso, eu ainda tenho imóveis, né? Ainda tenho um dinheiro que eu não conto na carteira, que é uma liquidez que eu deixo para caso uma eventualidade venha acontecer. É uma reserva de emergência turbinada, digamos assim. E com isso, mesmo que o Bitcoin vá a zero, que eu não sei como isso poderia acontecer, mas não é porque eu não sei que não pode vir a acontecer, eu me machucaria, mas eu não iria à ruína. Então não é pro pessoal observar isso que eu tô falando e pensar, meu Deus, ele tá com tudo isso, então deixa eu ir vender minha casa, né? Vou pegar dinheiro no banco a juros de 4% ao mês, porque se o negócio vai dobrar, no final do ano vai valer a pena. Não, não é isso, né? Mas eu acho que nós teremos um ano muito forte, porque a gente tem a dinâmica do halving acontecendo, e aí, pra quem não entende o que é o halving, lá atrás, quando o Bitcoin começou a funcionar, 2009, janeiro de 2009, a recompensa por bloco minerado, quando os mineradores, que é o pessoal que tem lá os hardwares para participar do protocolo do Bitcoin, eles ficam competindo num concurso mundial para ver quem consegue achar a resposta de um problema matemático complexo criado pelo Bitcoin. Quem acha, ganhava 50 Bitcoins. Isso em 2009. 2012, essa recompensa caiu para 25. 2016 para 12,5. 2020, durante a pandemia, caiu para 6,25. E agora vai cair para 3,125. Então, imagine, pegando uma analogia com o ouro, que os sindicatos mineradores de ouro do mundo se reunissem a cada 4 anos e falassem: pessoal, de hoje em diante é só metade do ouro pro mundo, tá? Então você tem uma quebra pela metade na oferta, enquanto a demanda de ouro permaneceria a mesma. Tendência é o preço subir. Com Bitcoin,
quase a mesma coisa acontece. Porque você tem essa quebra pela metade na oferta, só que a demanda tende a subir muito mais. Porque uma parte muito importante do halving é que ele é um baita de um evento de publicidade para o Bitcoin. Uhum. Porque esse ano todo mundo vai falar desse assunto. A gente vai ver a Globo falando do halving do Bitcoin. Isso vai acontecer. Com isso, um monte de gente que ouvia falar, não dava muita bola, vai olhar para aquilo, vai olhar e pensar, caramba, no passado subiu 130%. E esse ano já subiu não sei quanto. Então esse cara, ele vai começar a mandar mensagem para aquele amigo que é mais entendido de Bitcoin querendo comprar. Nessa hora, você costuma ter uma explosão nos preços. Que, diga-se de passagem, ela ficou menor a cada halving. Lá atrás, o efeito do halving era maior do que se a gente pegar o último halving que aconteceu. Então, muita gente até fala que o efeito do halving hoje é psicológico. Porque se você pensa no Bitcoin, no fluxo que você tem gerado de Bitcoins novos por estoque que existe, poxa, em 2009 não tinha estoque e o fluxo era de 50. Em 2012 o estoque era pequeno, o fluxo ainda era relevante, 25. Agora estoque é de 19 milhões e pouco e o fluxo é muito baixo. Então, realmente, pensando em fluxo por estoque, esse pessoal ele tá com um palpite adequado, na minha opinião. Só que esse é só um evento. A gente tem mais dois que eu acho que são muito importantes. Um deles é a questão dos ETFs de Bitcoin. A gente tem, se eu não me engano, são 15 ETFs de Bitcoin na fila para serem aprovados pela SEC, que seria o equivalente à nossa CVM aqui no Brasil. Inclusive tem um da Hashdex, que já tem um ETF aqui no Brasil, que está lá. Ele era para ter um deadline de aprovação no dia 1º de janeiro. Eu não sei se aconteceu alguma coisa aí que postergou, ou simplesmente só deixaram sem resposta. Eu sei que entre o dia 14 e o dia 17, tem uns 7 ETFs que podem vir a ser aprovados. E quando isso acontece, você tende a ter mais entrada de capital nesse mundo do Bitcoin, porque o institucional começa a poder montar posição. E a gente tem um exemplo disso na nossa própria gestora. A gente tem uma gestora no grupo Primagrão e o fundo Arca, 2% dele está em Bitcoin. A gente tem um conselho lá para definir estratégias, tudo, e eu fui uma voz ativa para falar, olha, eu acho que é muito interessante a gente colocar 1%, depois a gente subiu para 2%. E como que a gente faz isso? A gente não vai e entra num site de exchange e compra os bitcoins, aí deixa lá numa carteira, onde eu tenho a senha, fulano tem outra. Não, pô, porque seria um processo que, primeiro, é muito diferente do know-how do pessoal que participa da gestão, que é de um mercado mais tradicional. E segundo também que a gente entende que acaba sendo um ônus essa custódia, né? Então, como é que a gente faz? A gente compra cota de ETF. Porque aqui no Brasil a gente tem ETF de Bitcoin bom. Nos Estados Unidos não tem ainda. Então, por ter esse ETF bom, a gente tem 2% do fundo em Bitcoin. Nosso fundo hoje, o fundo Arca, deve estar aí com 600 milhões sob gestão. Então, a gente está falando 2% de, se fosse 1%, seria 6 milhões, 12 milhões. Imagina trilhões de dólares que estão nos Estados Unidos, um monte de gestor querendo montar posição sem ter o veículo adequado para isso, e de repente pensando, e se eu colocar 1% em Bitcoin? Então, isso pode ser muito poderoso. Talvez até a multiplicação desse ciclo venha a ser maior do que do anterior, e talvez dos anteriores, por conta dessa demanda de institucional. Então, não dá para saber o que vai acontecer, mas eu fico bem animado com isso. E de quebra, ainda tem provável queda de juros americanos. A nossa bolsa, ela terminou o ano bem. Foi um ano de subida forte, 22, alguma coisa, né, que o Ibovespa subiu. Foi o melhor ano desde 2019. Né? Depois teve a pandemia, tudo é uma bagunçada, mas foi um ano muito bom. Só que se você pega mês a mês, André, a gente até outubro estava subindo 3% no ano, o Ibovespa. Então até outubro era um ano horrível para a Bolsa. Sim. Aí veio novembro, só em novembro subiu 12%. Por que subiu 12%? Aqui em novembro, enquanto o governo discutia gastar mais no ano que vem, que é um negócio que geralmente o mercado não olha com bons olhos, o juro americano de longo prazo caía. Aí com isso o México subiu, o Brasil subiu. A Argentina, por outros motivos também, teve eleição, né? Subiu, Bolsa chilena subiu. Então o mundo todo acabou subindo. E novembro e dezembro salvaram nossa Bolsa só por conta de queda de juros americano. De longo prazo. Agora, nesse ano, a gente deve ter a queda do juros de curto prazo, equivalente à nossa Selic, que é a Fed Funds Rate. Isso acontecendo, você libera capital, que entenda que o juros americano é como se fosse um imã para o mundo. Quanto mais alto ele está, mais capital ele atrai. Quanto mais baixo, esse capital ele começa a não ser atraído com tanta força. Então, essa conjunção desses 3 fatores me deixa bem animado com o Bitcoin. Lógico que eu não sei se o ano vai ser realmente tudo isso, mas olhando essa conjunção, eu acho que vai ser um ano bem animado para quem tem posição em Bitcoin. Não, legal. E essa questão de outras criptomoedas, Bruno, por exemplo, o Ethereum, que é uma moeda também
Acho que após o Bitcoin é a mais conhecida. Você investe em outras moedas como Ethereum, como Solana? O que você pensa sobre esses outros projetos? Então, lá atrás, né, eu olhava pro pessoal que era maximalista de Bitcoin. Maximalista de Bitcoin é o cara que fala que Bitcoin tem valor e todo o restante é lixo. Eu olhava assim e pensava, esses caras são muito radicais. Mas com o tempo, eu fui ficando cada vez mais maximalista. Então, eu não chego a falar que todo o restante não presta. Por exemplo, você falou do Ethereum, né? Eu tenho um pouco de Ether na minha carteira, mas é bem pouco comparado àquilo que eu tenho em Bitcoin. E as outras, eu entendo o racional da exposição, porque o que geralmente acontece é o Bitcoin ele vem primeiro. Em cripto tem uma métrica chamada dominância, que é no mundo das criptomoedas, dos 30 mil tokens que existe, coisa assim, você pega aí mais ou menos uns 50% hoje do valor de mercado é o Bitcoin. Essa dominância ela tende a crescer durante um tempo. Bitcoin ele sobe primeiro e depois ela tende a diminuir, com as outras criptomoedas subindo mais. E eventualmente algumas que não tem pé nem cabeça. Vai ter o cara lançando, sei lá, Will Smith, Shiba Inu, alguma coisa, e o negócio do dia pra noite ele multiplica por 10 vezes. Então vai ter uma fase no ciclo em que as outras vão andar muito mais do que o Bitcoin. É normal, isso sempre acontece. Então o cara que quiser fazer uma exposição anedótica, assim, vou pegar essa aqui que eu acho que vai subir. Ele vai ganhar dinheiro, mas agora de posição séria mesmo, de convicção, minha convicção é no Bitcoin. Eu acho que todas as outras podem ser interessantes, mas eu nunca me exponho muito. Até porque, para você entender bem desse mercado, você tem que conseguir ver código, você tem que ser um cara que tem certa habilidade de programação, porque é um mercado muito complexo, muito complexo. E geralmente o pessoal só pega a narrativa. E, cara, qualquer um pode lançar uma criptomoeda hoje em dia. E narrativa é parte do marketing. Isso não garante que vai ter sucesso aquele protocolo. Acho que um dos pontos muito bons do Bitcoin é esse teste do tempo que ele já teve. Porque todo mundo fala, pô, é muito recente, é de 2008. Mas pensa 2008 até agora, o quanto o mundo mudou. Exatamente. Em 2008 eu não usava WhatsApp. Nem sei se ele existia. É verdade. Em 2008 eu não usava Uber. Depois eu comecei a fazer tudo pelo WhatsApp. Fiquei 5 anos sem carro, porque eu só andava de Uber aqui em São Paulo. E mesmo com toda essa evolução acontecendo cada vez mais rápido, inteligência artificial surgindo agora com toda a força, né? Escancarando a porta. Mesmo assim, o Bitcoin ele se mantém relevante e sendo cada vez mais adotado pelas pessoas. Não para fazer transações, esse é um ponto. Você falou, poxa, o Bitcoin é uma moeda, né? Muita gente discute isso. Eu vejo ele muito mais como uma possível reserva de valor, que é um dos componentes da moeda. Porque para ser moeda, você tem que ter 3 funções. Você tem que ser um meio de troca, uma unidade de conta e uma reserva de valor. E eu não faço troca com o Bitcoin. Fazer conta com ele, de você precificar alguma coisa em Bitcoin é muito difícil. Então dá para fazer conta com algo que é tão volátil, é mais difícil. Agora, dá para você comprar Bitcoin e manter aquilo guardado e daqui a 10 anos aquilo ter preservado seu poder de compra? Dá. Provavelmente vai ter aumentado muito seu poder de compra, inclusive, se o futuro ele seguir a tendência que a gente viu no passado, pode ser até com muito menos força. Mas só de acompanhar essa tendência é o que poderia acontecer. Então, é quase que um ouro turbinado. Né? Até se acontecer uma guerra aqui, por exemplo, você vai pegar o teu wallet, você pode levar ela para qualquer país, né? E pode ser uma proteção também, né, Bruno? Não precisa nem da wallet. Aconteceu uma guerra aqui, você pega a sua wallet e destrói ela. Vai lá e martela. Contanto que você guarde as palavras-chave na sua cabeça, né? Depois você faz o backup em outra wallet Exatamente. e tá tranquilo. Vai para outro país, compra uma outra wallet, faz o backup, ou baixa uma da internet também, faz o backup, você recupera o acesso ao seu dinheiro e pode viver a sua vida. O pessoal de casa, entenda o seguinte, né? Imagine que o Bitcoin ele tem sua blockchain. Imagine isso como uma grande planilha de Excel. E que cada célula da planilha é um cofre. A sua wallet, ela guarda as chaves desse cofre. É isso que ela faz. Então, se você pega essas chaves e decora, você tá com elas, você não precisa da wallet. Aí depois você vai, baixa novamente, né, um dispositivo para ter acesso a essa planilha, você insere suas chaves e consegue tirar o saldo de lá. Então é isso que o pessoal não entende às vezes. Ele pensa, meu Bitcoin tá no pendrive, né? Entre aspas, assim. Não tá no pendrive, ele tá na blockchain. E é por isso, inclusive, que tem muito Bitcoin perdido. É o cara que ele tinha esse cofre, que tinha lá 10 Bitcoins quando não valia nada. Agora ele pensa, caramba, eu tinha Bitcoin. Como é que eu faço pra acessar esse cofre? Ele perdeu a chave. Aquilo tá inacessível pra sempre se bobear. Porque se alguém arranjar um modo de acessar esses Bitcoins perdidos, o valor do Bitcoin vai a zero. Porque por que ele vai acessar o perdido que tem 1 Bitcoin se ele pode acessar a carteira do Michael Saylor, da MicroStrategy, que tem centenas de milhares de Bitcoins? Então, esse é o ponto. Tem que ter atenção com essas chaves. Tendo atenção com essas chaves, o cara tá seguro. Ô, Bruno, e a questão da reforma tributária? Tem muita gente preocupada, né?
chega muita mensagem pra nós. Pô, André, Carol, será que vai afetar de alguma forma a gente que já tem Bitcoin, a gente que já investe em moedas digitais? Que projeto que tá rolando, Bruno, se você estudou sobre isso? E essa reforma tributária pode afetar hoje pra quem tem Bitcoin ou pra quem pensa em começar a investir? O que a gente teve, né, falando de Bitcoin, foi uma mudança de tributação, mas dá pra falar que foi uma reforma tributária. A reforma que passou é uma que vai extinguir um monte de impostos que a gente tem, pô, PIS, COFINS, CSLL, imposto de renda sobre pessoa jurídica, e vai tentar simplificar essa parte, com um provável aumento de carga tributária que botaria a gente aí, em termos desse imposto sobre valor agregado, como um segundo lugar num ranking entre os países que tem esse tipo de imposto. Se eu não me engano, a gente perderia para a República Tcheca, alguma coisa assim, para algum país lá do leste europeu. A gente estaria no topo. Só que para o Bitcoin, o que mudou? A gente teve aquela lei que mexeria com o patrimônio dos super ricos, né? Uhum. Essa era principalmente a propaganda. Mas não foi só para super rico. Eles mexeram com fundos exclusivos, que esse é um instrumento do cara que geralmente tem pelo menos 10 milhões para abrir esse fundo, porque tem um custo para existir. Mexeram com offshore. Basicamente, eles criaram comicotas. Né? Comicotas é aquilo que no fundo multimercado, fundo de renda fixa, 2 vezes ao ano, final de maio e novembro, pega no mínimo 15% da rentabilidade. Na offshore vai ter isso anual, no fundo exclusivo vai ter isso semestral. Então o fundo exclusivo ele perdeu o seu porquê de existir. Porque era um instrumento que o pessoal usava para diferir imposto. O cara deixava o dinheiro no fundo, ficava lá 20 anos sem pagar imposto, e no final ele pagaria uma vez só. As pessoas podem fazer isso ainda? Podem. Um ETF faz isso. Você compra a cota do ETF, enquanto você é dono da cota, você não paga imposto nenhum. Você vai vender daqui a 20 anos, é um imposto uma vez só. Previdência privada faz isso. Então tem fundo exclusivo que vai virar fundo exclusivo previdenciário, para manter esse benefício. O ruim da previdência é que se for mexer no dinheiro no curto prazo, o imposto pode ser muito alto. Pode ser 35% da tabela regressiva. Nessas mudanças, também se mudou a tributação sobre criptomoedas se você usa corretoras no exterior. O que acontecia, né? A legislação ela já colocava, o pessoal sempre fala, tem que regular o Bitcoin. Pô, corretora do Brasil, no final do dia, eles ficam pelados na parede para a Receita Federal, porque tudo que eles fazem, eles enviam para a Receita. Uhum. Tudo. Então, a Receita, se você vai na declaração pré-preenchida, talvez já apareça lá agora a quantidade de Bitcoins que você tem. Porque tudo passa por lá. E o ponto é, lá fora isso não acontece, porque o pessoal não tem obrigação de enviar dados para a Receita. Então, como aqui, na hora de vender, se vendesse mais de 35 mil, tinha tributação de 15%, o pessoal vendia lá fora para fugir desse imposto. Tá. Então, o que eles falaram? Eles criaram uma tributação específica para isso. Se vender Bitcoin lá fora, Bitcoin e outras criptomoedas, né, vale para todas, não importa a quantia, você paga 15% de imposto. Aqui no Brasil não mudou. Aqui já tinha esses 15% se vender mais de 35 mil. Sim. Então, para o cara que tem pequenas quantias, é mais interessante vender no Brasil agora. Né? Ah, eu posso vender lá fora, a Receita nunca vai descobrir. Olha, eu não me arriscaria nesse tipo É um de risco, coisa. vai correr o risco. É um risco, poxa. Então, seria melhor. Não quer pagar imposto? Vende aqui até 35 mil por mês. Ah, é muito grande a quantia, não vai dar. Então, prepare-se para pagar 15% de imposto. E temos ótimas corretoras aqui no Brasil também. Sim, tem bastante. Bruno?